Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje é sobre a terra vegetal, tá? Que tem adubos. Essa pergunta foi encaminhada pela Denise e ela diz que utiliza a terra vegetal, ok? Que já tem adubos. Ok? E ela me pergunta se pode continuar utilizando esse produto, tá? Juntamente às suas plantas, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Olha, Denise, eu vou pedir para que você assista 2 vídeos, tá? Eu vou deixar aqui no eizinho, tá certo? Que é a terra versus substrato. Esse seria o primeiro vídeo. E o segundo vídeo seria substrato versus adubo ou substrato mais adubo, ok? São 2 vídeos fundamentais para você entender o que eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo, tá certo? Eu tenho visto que muita gente ainda confunde, um substrato, que normalmente são materiais técnicos, da terra, tudo bem? São 2 coisas diferentes, totalmente diferentes, aliás, uma coisa é substrato técnico, que a gente tem todas as características técnicas conhecidas, tá certo? Então, acidez, salinidade, porosidade, densidade, capacidade de retenção de água, ok? E muito mais, tá certo? E o solo, que na verdade é um pedaço de terra de barranco, ok? Que muitas vezes a gente não sabe o que acontece, o que tem nessa terra, tá certo? São 2 coisas completamente diferentes, né? Uma coisa técnica, outra coisa tá você coletado aí, tá? Do quintal, do barranco, que você não sabe, tá certo? As características principais delas, né? E o pior, né? Se você pega de um canto, ela pode ter uma determinada característica. Se você pegar de um outro canto, elas podem completamente ser diferentes. Então, esse é, digamos assim, a diferença fundamental entre uma e outra coisa, tá certo? Outra coisa que o pessoal acaba confundindo muito, é quando o pessoal acha que o substrato, ela na verdade é adubo, ou seja, ou um substrato que já contenha o adubo, As pessoas muitas vezes acham que plantando qualquer que seja a planta num vaso, num substrato, não tem mais problema, que não precisa mais adubar. Eu normalmente digo o seguinte: você veste a roupa, tá certo? Depois de um banho,
tá certo? Então quer dizer que você não precisa mais comer, né? E não é bem aí, não é bem por aí, né? Tá? O vestuário é uma coisa e comida é outra, tá certo? É mais ou menos o que ocorre, tá, com as plantas. O substrato, tá certo? É um local onde as raízes vão se acomodar, ok? Nem sempre o substrato tem a função de nutrir as plantas, tá certo? Por isso que a gente oferece, nós somos obrigados, tá, a colocar os nutrientes para as plantas, né, que são os adubos. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é adubo, outra coisa é substrato. Infelizmente, muita gente ainda confunde isso, tá certo? Então, eu peço para vocês, assistirem os outros vídeos, né? Os vídeos mais antigos, elas estão com a minha voz um pouquinho mais baixa, né? Mas se vocês puderem ter um pouco de paciência, se vocês assistirem, seria bem interessante. Eu vou regravar esses vídeos posteriormente, depois eu comento aqui no nosso canal, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Professor, mas eu já vi substrato, tá, com adubo, tá? Inclusive lá estava escrito substrato com NPK, tá certo? Tava até a sua formulação, né, no rótulo do substrato. Existem substratos com adubos, tá certo? Agora, eu particularmente acho que esses substratos, né, não são muito técnicos, tá certo? Digo por quê, né? Porque essas formulações, na verdade, são formulações, tá, já normalmente específicas para determinadas culturas, determinadas espécies vegetais, tá certo? E se você for plantar outra cultura que não for este, existem esses tipos de substratos, tá certo? Que você até pode utilizar, ok? Mas se você for utilizar, por exemplo, né, usar esse substrato para plantio de sementes, né? E você ficar regando todo dia esse substrato, a maioria desses nutrientes vão embora com a água, ok? Elas vão diluir nessa água e vão embora, ok? É por isso que a gente sempre fala, né? Substrato técnico é aquele que você, depois que você planta, tá certo? Aí sim você vai adubar na medida da necessidade dessa cultura, dessa espécie, tá certo? Muitas vezes esse substrato dito mais técnico com adubo, né? Ela chega a queimar as folhas, chega a queimar as raízes e as folhas, tá certo? Por quê? Porque a quantidade de nutrientes dentro do seu substrato já está num nível, tá, praticamente quase tóxica, tá certo? Para essa cultura, tá? Então a gente vê muito esse tipo de problema. Então o substrato a gente tem que entender como se fosse a roupa mesmo, tá certo? Você veste a roupa e o adubo como alimento, tá certo? Então você depois, né, você vai se alimentar quando você sentir fome, né? No caso das plantas, quando as plantas já estiverem, digamos assim, com as raízes aptas a elas absorverem os nutrientes, tá certo? Vou deixar aqui mais um exemplo, né? Se você tem o seu substrato e você quer utilizar para a estaquia, ou seja, você coloca a estaca de uma determinada planta, tá certo? Nesse substrato e vai regando, né? Essa estaca não tem raiz, né? Ela não tem raiz, então todos os adubos, né? Principalmente nitrogênio, tá? Potássio, tá? E outras mais, elas com a água elas vão se perdendo, tá certo? Ok? As estacas só vão começar a absorver os nutrientes quando elas tiverem as raízes. E depende da estaca, ela pode levar de 7, 10, 15, 20 dias para começar a emitir as raízes. Quando ela emitiu as raízes, tá? Esse seu substrato já não vai ter mais, por exemplo, o nitrogênio e o potássio. Por quê? Porque você regou,
tá? E esses nutrientes foram embora, tá? A não ser que seja o adubo coach, tá certo? Aí é outra história, tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, né? Se você está utilizando, né? Se você está usando esse material, tá? Terra vegetal com adubo, e você está tendo resultado, você pode continuar a utilizar esse material sem problema nenhum, tá certo? Agora, quando você for utilizar esse material para uma outra espécie, você tem que tomar cuidado, tá? Ela pode queimar essas outras plantas, tá certo? E pode também ter outros problemas, principalmente aí com relação a pragas, né, e doenças, né? Não sei se nessa terra vegetal não tinha esse tipo de problema antes, tá certo? Então, são alguns detalhes que a gente coloca aqui, né, nesse canal, para que vocês tenham cuidado, tá certo? Eu não estou querendo falar mal de nenhum produto, né? Mas a gente tem que passar informações mais técnicas para vocês, para que você faça o uso, tá, correto dos materiais. No caso das terras vegetais, né? Normalmente, como é, entre aspas, um material que vem do solo, né? Você pode ter problemas sérios. Eu já vi, infelizmente, vários materiais, né, contaminados com vários tipos de problemas, tá, na minha carreira. Então, vocês têm que tomar cuidado com relação a isso. Se vocês tiverem, né, se vocês puderem, tá, eu acredito que você até possa, né, se não tiver nutriente, tá, você pode, se não tiver o adubo, você pode tentar esterilizar esse material pelos processos que eu já comentei aqui. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Para vocês utilizarem, digamos assim, com menos preocupações com relação a pragas e doenças, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio, tá? O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer que não tem condições de se sustentar na grande capital aqui em Fortaleza. Se você puder contribuir com qualquer coisa, alimento não perecível, tá, roupas usadas, ok? E qualquer donativo, tá certo? Ajude você também. E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.